Olá, hoje nós vamos falar sobre o conflito interpessoal, como evitar, como resolver e como identificar se é um conflito e se precisa de uma série de medidas que nós vamos conhecer hoje. O que nós vamos usar como base para trabalhar o conflito? Inteligência emocional, que aliás hoje nas corporações, na vida pessoal, é o que mais está ajudando, né, na convivência, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal, trazendo maior qualidade de vida. Então vamos entender o que é qualidade de vida, o que nós vamos conceituar aqui, como nós vamos definir qualidade de vida. Para eu dizer que eu tenho qualidade de vida, eu tenho que me sentir feliz, né? Estar bem comigo, com as pessoas ao meu redor, e tenho que obter resultados de todas as espécies, tanto um resultado financeiro, a compra de um bem que eu quero, como o resultado de um filho que eu coloquei na escola. A gente espera um resultado. Se eu coloquei ele naquela escola X é porque eu analisei e espero que ele se desenvolva, aprenda de acordo com o que eu estou comprando. Bom, então a definição de qualidade de vida que nós vamos usar aqui para trabalhar é ter resultado, estar feliz, estar bem com as pessoas ao redor. E aí o conflito, então vamos definir o conflito. Quando ele não se resolve, ele deixa, né, aquela sensação, aquela coisa parada aqui, que nos faz adoecer, nos faz tira energia, ficar insatisfeito. O que é o conflito? Então, vulgarmente, nós chamamos o conflito de sapo. Algumas regiões do país usam outro nome, mas a maioria entende o que é o sapo. Hoje eu engoli um sapo do meu chefe, hoje eu engoli um sapo do meu marido. E o que significa, né? É bom a gente ver assim, essas expressões populares, porque elas acabam descrevendo. Engolir um sapo, imagina que sensação que a gente fica engolindo o sapo, aquela coisa parada aqui, né? Será que tudo que eu sinto em relação ao outro que me incomoda é um conflito? Às vezes não, às vezes é uma coisa mais simples que eu resolvo imediatamente. Então vamos definir. Esse sapo, ele tem um nome técnico, né? Nas teorias da área comportamental. O nome técnico é latente. Então é algo que fica latente, que não está resolvido e que me faz mal, tanto para a minha saúde como para o meu emocional, para a minha energia. Como é que a gente identifica se é um latente ou não? Primeiro, aquele filme que vai e volta. Eu estava na reunião, meu chefe falou algo na frente de todo mundo, eu me senti mal, me senti desqualificado, fiquei com aquele mal-estar, não consegui falar com ele, vou para casa. E geralmente naqueles momentos onde você está sozinho, aquela ideia volta, aquele filme volta. Aí eu vou lá entrar no banho, eu quero relaxar, o filme volta. E aquela sensação também. Eu vou dormir, aquilo volta, né? O filme volta. Às vezes até demoro para dormir, às vezes perco o sono por conta de uma coisa que está me incomodando. Segunda característica, na verdade assim, como nós desaprendemos a lidar com o nosso emocional, com os nossos sentimentos de uma forma espontânea, nós criamos alguns mecanismos que no primeiro momento a gente usa como se ele estivesse me protegendo, mas na verdade nós vamos ver que ele atrapalha muito. Então o primeiro mecanismo que a gente desenvolve se chama pequeno significado. Então, como eu tenho muita dificuldade para chegar para o outro e falar o que eu estou sentindo, ou falar daquilo que ele fez e que eu não gostei, como é que eu gosto, eu acabo criando, né, uma desculpa para mim mesma, assim, não, é bobagem isso. É uma coisa tão pequena, falou na reunião, é bobagem. A gente sabe que não é bobagem, tanto que está aqui me fazendo mal. Um outro mecanismo assim, é o esquecimento seletivo. Bom, eu não dormi direito, amanhã eu vou falar com o meu chefe e vou conversar sobre isso, porque eu me senti mal e ele pode fazer de novo em outras reuniões. Aí eu programo
programo, até chamo ele para tomar um café. Na hora que eu chego perto dele, eu falo uma série de assuntos. Quando eu terminei, fui embora, voltei para o meu local de trabalho, aí vem, esqueci, não falei. Ou então, aquele desentendimento que eu tive em casa com a esposa, com o marido, e aí eu falo assim, não, hoje quando eu chegar em casa eu vou conversar e nós vamos resolver. Aí eu chego em casa e lembro de um outro assunto e as pessoas conversam comigo. Quando eu vou dormir, eu lembro, eu ia falar, eu esqueci. Então, na verdade, o esquecimento seletivo é como se fosse um auto-boicote. Por quê? Porque o fato de eu não falar é que vai dificultando e nós vamos ver por quê e como eliminar essas dificuldades. Uma outra coisa, né, que a gente escuta falar, deixa, com o tempo você esquece, com o tempo isso passa. Pode ser até que eu não lembre de imediato, mas ele está gravado e ele está guardado aqui e aqui. Então, por exemplo, alguém teve uma atitude comigo, onde eu me senti traído, onde me traiu a confiança. Aquela pessoa estava contando com ela e de repente eu precisei e na última hora ela me deixou na mão. E eu já estava assim achando que essa pessoa estava querendo me prejudicar mesmo, né? E aí a gente fala assim, deixa, com o tempo você esquece isso, só que a gente não esquece. Passou um ano, eu tenho que falar com aquela pessoa para fazer um projeto, para desenvolver uma atividade. Na hora que eu penso em falar com aquela pessoa, incluí-la na minha atividade, eu começo a ver, não, se for a outra pessoa, e se eu fizer dessa forma, eu começo a arranjar uma série de mecanismos para não procurar aquela pessoa. Por quê? Porque, na verdade, não esqueci. Não esqueci significa não está resolvido, ele está aqui. Essa dificuldade, essa falta de confiança, ela vai continuar existindo enquanto eu não for lá e conversar. Bom, essa metodologia milagrosa? Não, claro que não. Resolve tudo? Eu garanto para vocês que resolve um percentual muito grande, né? Costumo brincar, como aqui tem muitos engenheiros, né? Então brincar com os números, 98,35% resolve. Então esse restante é porque são aquelas pessoas que não vão querer resolver. Mas nós vamos entender por que resolve. Poxa, mas é assim, milagrosa? Não, é só porque a gente usa uma forma de acordo com a psicologia do ser humano. A gente entendendo como funciona, nós podemos usar o caminho que vai trazer a resolução, vai trazer o bem-estar, vai trazer o resgate do relacionamento saudável, enfim. Antes da gente continuar, vou pedir que vocês peguem uma folha de papel e pensem, eu vou dar 1,5 minutos, tá? Porque não é para pensar muito, eu só quero que vocês pensem assim, dentro dessa definição que eu dei, do que é o conflito, do que é o sapo, lembrar de algum conflito que você tem com alguma pessoa. Você não vai precisar falar para ninguém, nem mostrar para o seu colega, você vai anotar para você. Então, pensem em um conflito e escrevam na folha alguma palavra que ajude vocês a pensar, né, lembrar qual é, e vocês vão escrever assim, como vocês falariam com essa pessoa para resolver esse conflito, para tirar esse mal-estar, para tirar essa dificuldade, tá bom? Então, agora vocês guardem essa folha, nós vamos retomá-la mais à frente e eu vou continuar passando alguns conceitos, né, algumas informações que vão nos ajudar a entender, como eu disse, a dinâmica, né, da psicologia do ser humano para a gente poder, com isso, facilitar a vida. Então, nós estamos falando de emoções, né, de sentimento. O que acontece quando eu estou com um sentimento ruim, uma coisa que está me fazendo mal? Alguém quer ficar sentindo coisa ruim? Não, né? E aí, como que a gente faz? Às vezes a gente conversa com a gente mesmo assim, para com isso, Ana, para de pensar nisso, para de ficar com raiva, para de
Enfim, e aí o sentimento para? Não para. É fácil fazer ele parar? Não é. Bom, então alguns estudos nos mostram como é que vem parar esse sentimento aqui. Tudo começa no pensamento. Então, se eu penso algo positivo, eu vou ter um sentimento positivo. Se eu penso algo ruim, eu vou ter um sentimento ruim. Então, eu estou indo para uma reunião e aí eu falo assim, ah, meu Deus do céu, vai estar aquele cara na reunião que não deixa ninguém falar. Eu não vou conseguir passar toda a informação. Eu estou pensando isso, meu sentimento é de confortar, de estar confortável, de estar motivado. Não, né? Eu vou estar ansioso, vou estar angustiado, vou estar estressado. Se eu pensar, nossa, hoje aquela reunião vai ser fantástica, porque é a oportunidade que eu tenho para mostrar meu projeto. Vai estar aquela pessoa, aquela outra, e vai ser muito bom, vai ser uma oportunidade incrível. Estou pensando algo positivo, o sentimento é de motivação, de alegria, posso até estar ansioso pela situação, mas é aquela ansiedade boa que ajuda a gente, né, a ir lá e fazer, que dá energia. Muito bem, então pensamos, sentimos e o sentimento ele dispara uma química que vai para a nossa fisiologia. Então, por isso que muitas vezes nós adoecemos quando a gente fica, né, curtindo uma raiva, uma mágoa, uma tristeza. Essa química é também da mesma qualidade, pensamento negativo, sentimento negativo, química ruim. Pensamento positivo, sentimento bom, química boa. Então, hoje tem muitas atividades, né, muitas ONGs que trabalham, inclusive em hospitais, instituições, com esse tema. Quando surgiu lá para trás, eram os Doutores da Alegria. Hoje tem muitos grupos que fazem isso. O que era a base do trabalho dos Doutores da Alegria? Alguém conhece? Bom, naquele momento todo mundo achou que eles iam fazer um entretenimento, né, para as pessoas que estavam lá internadas, doentes. Mas não era só isso, tinha um propósito, tinha uma base. Por quê? Quem está lá internado, doente, né, eram pessoas que tinham doenças graves, que dificilmente elas iam conseguir curar totalmente a doença. Então aquelas pessoas que estão lá internadas há muito tempo, que tipo de pensamento? Geralmente pensando na doença, na morte, na dor, nas coisas ruins que estavam acontecendo. A partir do momento que eles iam lá e faziam aquelas atividades, eles desviavam o pensamento. Como é difícil a gente tirar o sentimento, como é que a gente vai trabalhar? Mudando o pensamento. Ah, mas é fácil? Também tiro e ponho? Não, mas é muito mais fácil do que mudar o sentimento. Então eu começo a pensar uma outra coisa, daqui a pouco aquele pensamento ruim saiu. E eles fizeram grupos de estudos, né, onde as crianças, os doentes, as pessoas que estavam lá, que recebiam constantemente essa atividade, tiveram uma melhora, um aumento na imunidade significativo em relação aos outros que não tinham. Então, foi aí que se deu mais importância, né, para a medicina comportamental, onde a gente olha o que causa a doença, além dos aspectos fisiológicos, né? E muitas doenças hoje aqui no Brasil a gente tem na medicina estudos bastante avançados e reconhecidos mundialmente sobre esse tema. Então temos bastante recursos, inclusive para deixar de usar remédio alopático e usar alguns procedimentos que trabalham o emocional, trabalham a nossa mente e ajuda a resolver a doença, a aumentar a imunidade. Bom, então esse conceito é super importante para a gente lembrar, porque na hora que a gente for ver a metodologia de resolver o conflito, se eu vou lá falar com a pessoa com pensamento negativo, não vai dar nada certo. E aí, eu falei lá para trás, né, que a gente foi desaprendendo a lidar com as nossas emoções de uma forma espontânea e natural. Como que a gente desaprendeu? Se a gente observa as crianças, se ela ganha um presente e ela gostou, ela fala que gostou, ela demonstra. Se ela não gostou, ela demonstra também.
ou largando ali, indo embora, ou fazendo uma cara, né, de que não gostou. E nós adultos não temos mais essa espontaneidade. O que aconteceu lá na nossa infância, né? A educação que a gente recebe, a cultura onde nós estamos inseridos, nos ensina o quê? Que a gente não deve mostrar alguns sentimentos, ou seja, a maioria deles. Então, eu vou dar alguns exemplos. A criança fez aniversário e alguém levou um presente que era um objeto, né, que interessante para colocar no quarto da criança ou na casa, na sala. A criança não deu bola e foi embora. Os pais ficam se sentindo incomodados, né, porque agradece, fala obrigado, e a criança não quer agradecer, ela vai embora, ela quer brincar. E aí vai lá, né, o pai ou a mãe, olha, vai lá, fala pro seu tio que você gostou. Eu falo assim, não, mas eu não gostei. Shhh, não fala nada. Vai lá, agradece, dá um abraço, mas eu não gostei. Não tem importância, você vai lá e fala que gostou. Aí a criança vai e fala que gostou. Mas e aí? A gente tá querendo mal, a gente tá ensinando o nosso filho errado? Não, porque a gente aprendeu assim também. Então, Ana, nós vamos deixar as crianças ficarem mal educadas? Não vão agradecer? Não. Todo adulto sabe, aliás, vocês, quando vão comprar o presente de uma criança, vocês acham que ela prefere um brinquedo ou um objeto para casa, uma roupa? O que vocês acham, né? Estou falando crianças da classe média, né? Da nossa convivência. Um brinquedo. Então, o adulto não deu um brinquedo, deu uma outra, sabendo que a criança não ia gostar, né? Não ia amar aquilo. Então, ok, vamos considerar e deixa ela ter essa reação. E N outras situações que a gente convive. Então, o menino caiu, se machucou, ó, homem não chora, para de chorar. A criança está chorando ali, uma das coisas que incomoda o nosso ouvido, né, do adulto, é o choro. Engole esse choro. Por que ela está chorando? Está incomodando, engole o choro. O amiguinho quebrou o brinquedo que ela mais gostava e aí ela foi pra cima e aí chega o adulto, né? E fala assim, não, ele é seu amigo, ele gosta de você, não, abraça ele. Mas ele quebrou o meu brinquedo, não importa, você abraça ele porque ele é seu amigo. E eu já vi assim, pais falarem com muito orgulho que, quando meus filhos brigam, eu faço eles ficarem abraçados 1 hora ali junto. Esse pai, essa mãe tá querendo mal? Não, é o caminho que eles acharam, mas o que acontece? Na hora que eu briguei com meu irmão, eu tô com raiva dele. Ter raiva faz parte da vida. Não faz bem eu guardar essa raiva por muito tempo, mas naquele momento faz parte, a gente tem que aprender a lidar com isso. Quando eu falo tem que ficar abraçado, o que essa criança vai aprendendo? Eu não posso sentir raiva. Raiva é uma coisa ruim, que meu pai, minha mãe não querem que eu sinta ou vai fazer mal por isso, por aquilo. E a gente vai negando, né, algumas situações onde a gente sentiu ou raiva, até inveja. Inveja, de repente, ela pode ser um sentimento bom. A partir do momento que eu vi aquela pessoa realizar aquilo, me deu aquela inveja, né? Aliás, dizem inveja boa, não existe, né? Mas é inveja. Se aquilo me mobilizou, eu falo assim, poxa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, pode ser uma coisa boa. De novo, não vai ser se eu ficar alimentando isso, né, por um longo tempo. Mas, enfim, todos os sentimentos fazem parte da vida e a gente aprende a lidar com eles e lidando de uma forma saudável, eu posso continuar resolvendo os problemas, posso abrir novas possibilidades. Tem um sentimento que não serve para nada. Então, a raiva às vezes ajuda a gente a resolver uma coisa que a gente estava há muito tempo a resolver. A tristeza às vezes faz a gente tomar decisões, né, para melhorar a nossa vida, que a gente também estava adiando. Enfim, todos os sentimentos, até a inveja, como eu acabei de falar, eles fazem parte, eles nos ajudam a crescer, a evoluir como ser humano. Agora tem um que vocês podem deletar, porque não serve para nada.
Qual é o sentimento que faz a gente adoecer e é auto-boicote, é o sentimento de culpa. Então, culpa é diferente de responsabilidade. O sentimento de culpa é aquela coisa que fica me martirizando. Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Ou eu falei, não devia ter falado, eu fiz, não devia ter feito. Ok, eu percebi que não era isso, tanto que eu devia ter falado ou que eu devia ter feito. Ok, eu tenho que ir lá e ver o que eu faço daqui para frente para resolver. Ou para não cometer mais o mesmo erro, ou para resolver esse, né? Eu ficar me martirizando não resolve, não adianta nada, não me faz evoluir, não ajuda meu relacionamento com aquela pessoa. E às vezes o sentimento de culpa é com a gente mesmo, né? Por que eu não falei naquela reunião isso aqui que eu sabia tanto? E perguntaram, era uma ótima oportunidade para eu dizer, né? E mostrar que eu sabia. Ok, valeu para aprendizado. Na próxima vez eu vou me preparar e vou usar a oportunidade. Então, os sentimentos a gente vai aprendendo, desaprendendo em algum momento, revendo e eles fazem parte da vida. Nós estamos aqui falando do conflito interpessoal. Então, o conflito pode ser com uma pessoa, pode ser com mais de uma pessoa na mesma situação e pode ser comigo mesmo. Então, nós vamos ver como é que a gente resolve. Então, quando é comigo mesmo, às vezes eu vou conversar com um amigo, vou conversar com o terapeuta, vou conversar com alguém que o simples fato dela estar me ouvindo, eu acabo tendo um insight e entendo, nossa, é mesmo, eu não falei tal coisa. Ou às vezes ela me faz uma pergunta, escuta, você está tão chateado que acha que não fez bem essa atividade, não fez bem essa apresentação, mas o que as pessoas falaram, te procuraram? Não, todos vieram, me deram parabéns e tal. E aí cai minha ficha, nossa, por que eu tô achando que foi ruim se as pessoas vieram me dar parabéns? Então, o conflito comigo mesmo, muitas vezes a gente resolve dessa forma. E o conflito que eu tenho com uma outra pessoa? Então agora nós vamos ter uma série de passos e eu costumo dizer assim, na teoria comportamental não existe uma receita que ela é universal, que serve para todo mundo. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um perfil, tem uma experiência, uma vivência, mas estes passos que nós vamos ver hoje, eu posso dizer para vocês que é uma receita sim. E posso garantir, por todos esses anos de trabalho que eu faço com pessoas, quer seja no meu consultório, no coaching, quer seja dentro das organizações com os grupos, ou mesmo o coaching com executivos, eu posso garantir para vocês que seguindo esses passos, vocês vão resolver 98,35,5% dos casos. Pulou uma parte, pode ser que eu resolva, mas não seja tão fácil, eu arranje algumas outras dificuldades. Só que antes da gente se preparar e falar, eu vou lá falar com essa minha amiga, eu vou lá falar com o meu chefe, a primeira pergunta que eu até sugiro que vocês escrevam bem grande aí no bloco de vocês, a primeira pergunta que você tem que se fazer é assim, eu tenho interesse em resgatar meu relacionamento com essa pessoa? Porque a resolução do conflito não quer dizer despejar o caminhão de melancia, aliviar, né? Ah, fui lá, falei tudo, agora estou aliviado. Não. É resolver o relacionamento. É resgatar o relacionamento com aquela pessoa. Ah, mas então todo mundo vai ser meu amigo? Eu vou ser amigo de todo mundo? Não. Resgatar o relacionamento não quer dizer que você é amigo ou que a pessoa é minha amiga. Um relacionamento de trabalho, muitas vezes eu tenho um relacionamento com alguém e acontece alguma coisa que de repente, né, fica no meio do nosso relacionamento e dificulta eu trabalhar com ela, ou porque eu falei alguma coisa, porque ela falou, ou porque eu nem sei o que é, mas eu sinto que aquela pessoa está diferente comigo. Que ela não me chama mais para ir para reunião, que ela fala comigo diferente. Então, quando isso acontece, é aí que a gente vai resgatar o relacionamento. Resgatar significa que ele funcione de uma forma saudável, que não seja pesado para mim, nem para o outro, e que a gente faça as coisas que a gente tem que fazer juntos
de uma forma produtiva. E na vida pessoal, um amigo, um irmão, um pai, o filho, a mesma coisa. Só que aí tem o afeto, né? Tem a relação afetiva que muda a situação, mas a metodologia é a mesma, os passos são exatamente iguais. Então, nós vamos ver esses passos e por que de alguns anos para cá as empresas estão se preocupando tanto em trabalhar esse lado comportamental, tá inserindo atividades dentro da organização que visam diminuir estresse, relaxar as pessoas, aumentar a energia, porque estudos nos mostram já há alguns anos, algumas décadas, a importância, né, do bem-estar para a gente ser produtivo, para a gente entregar aquilo que a empresa está esperando de mim. Então, o quanto que isso é importante e para nós que vivemos, né, dentro das organizações, ou mesmo que eu seja um profissional autônomo, meu trabalho, eu tenho cliente, eu tenho que entregar, eu tenho fornecedor, eu tenho que contratar às vezes pessoas, essas pessoas às vezes correspondem, às vezes não, e o cliente às vezes é muito exigente, ou ele pede uma coisa e depois não é aquilo, ou ele não consegue, né, me pagar o que ele deveria, enfim. A gente vai ter tanto no mundo corporativo, quando eu trabalho só dentro de uma organização, como quando eu tenho um trabalho autônomo, a gente fazendo uma conta assim por baixo, e hoje eu acho que esse número até está maior, a gente diria que em média 70% do nosso tempo ativo nós estamos no papel profissional. O que significa, né? 70% onde eu estou com o meu tempo ativo. Então, o dia tem 24 horas. O ideal seria dormir 8, mas tem gente que dorme 7, 6, 5, não importa. Tira as horas que você estava dormindo, o que sobrar é o seu tempo ativo, o que a gente chama de tempo ativo. Se a gente for ver, não é só as horas que eu estou lá na empresa. Aquele momento que eu saí da reunião, saí da empresa e estou chateado e estou só pensando naquela situação e aquilo está me consumindo energia, aquilo está desviando meu pensamento. Eu chego em casa, eu quero brincar com meus filhos, mas eu não estou com aquela disposição porque aquilo está me perturbando. Então, o meu tempo ativo, a minha mente está onde? No papel profissional. Ou eu vou ter uma reunião super importante na segunda-feira e eu passei o final de semana todinho preocupado com essa atividade. Onde estava minha mente, né? Minha atenção? No papel profissional. Então, se a gente falar que 70% do nosso tempo nós estamos no papel profissional, se a gente aprender a lidar com os relacionamentos para que eles sejam saudáveis, produtivos, que nos tragam bem-estar, satisfação, realização, é garantido, né, que o restante desse meu tempo ativo vai ter muito mais qualidade de vida. Ou seja, essa forma de eu vivenciar meu papel profissional vai interferir diretamente no meu papel pessoal. Então, quando eu estou estressado, preocupado, tal, interfere. Quando eu estou bem comigo mesmo, bem com o trabalho, eu vou chegar mais disposto. Não é nem uma questão de quantidade de tempo, é como eu vou usufruir esse tempo com as pessoas fora do meu papel profissional. Então, a gente vai fazer aquela pergunta se eu tenho interesse ou não de resgatar o relacionamento. Alguns casos pode ser que eu não tenha. Então, aquele vizinho que eu tive, que era difícil de conviver e que a gente tinha culturas diferentes, valores diferentes, e normalmente ele me chamava para ir nas festas da casa dele, eu chamava, e chegou uma hora, eu não preciso continuar, e ele não vai mudar, ele vai ter aquele comportamento. Então, eu elimino da minha convivência maior e resolvo dessa forma. Tem gente que muda até, né, de bairro, muda para ficar longe da sogra, né, muda de cidade, muda de estado, enfim. Mas a maioria dos relacionamentos não dá pra gente fazer isso, pra gente ir lá e riscar do caderninho, né, riscar da lista.
seja no trabalho, na vida pessoal, tem algumas pessoas que a gente vai conviver, tendo mais identificação com ela ou não, a gente vai conviver. Qualquer passo que eu der nessa direção vai requerer o quê? Que eu faça algumas coisas de forma diferente, que eu faça de um jeito que eu nunca fiz. Então vai exigir uma mudança. Eu preciso mudar a minha forma. Mas eu já falei com aquela pessoa tantas vezes, ela continua fazendo, e a gente vai ver na metodologia que tem um jeito que a gente fala que a pessoa entende e tem um jeito que ela não entende. Então eu tenho que ter em mente que eu vou precisar fazer uma mudança na minha forma de agir. E essa mudança, mas e se o outro não muda, é só eu que vou mudar? Eu tenho que contar com a minha mudança. Aquilo que eu vou fazer diferente. Eu não posso ir fazer alguma coisa contando com a mudança que o outro vai fazer, porque eu não sei se ele vai fazer ou não. Agora, a minha mudança eu garanto. Então, eu tenho que contar com a minha forma diferente de fazer, ok? E aí, tem mais uma coisa, né, que dificulta e que às vezes a gente não percebe. É a questão da realidade de cada um, de como cada um percebe, né, os fatos, as situações, o comportamento das pessoas. Então eu costumo dizer assim, a realidade não existe. Ué, como que não existe? Né, realidade é porque é real. Ela não existe de uma forma uniforme. Então a realidade, quem cria somos cada um de nós, baseado em quê? Nos meus valores, nas minhas crenças, nas experiências que eu tive, experiências boas, experiências ruins. Então é como se eu colocasse uma lente de aumento e a minha lente é azul, eu vou olhar azul. O outro, a lente dele é rosa, ele vai enxergar rosa. Então o mesmo fato pode ter N interpretações diferentes de acordo com as características e a experiência de cada um. Então uma pessoa pode ser demitida e olhar isso como uma coisa, não vou dizer uma coisa boa, mas como uma oportunidade para mudar de vida, para repensar a sua carreira, para buscar uma outra coisa que ela estava querendo. E a outra pode ser demitida e ficar extremamente magoada com a sua chefia, com a empresa e achar que foi injustiçado e ter essa atitude. A gente sabendo, né, a gente lembrando disso, porque saber a gente sabe, lembrando que a realidade é diferente de acordo com cada um, e muitas vezes eu falo de um jeito com uma pessoa e fica numa boa, eu falo desse mesmo jeito com uma outra pessoa e ela vai ficar chateada, eu falo com uma outra, ela não vai nem se importar, e ainda falo com uma outra, ela vai se motivar a fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Tem um chefe que passou um prazo para as pessoas e ele tem o hábito de ir lá perguntar várias vezes. Então ele pergunta para uma pessoa e ela se sente bem, porque o chefe está dando atenção, o chefe está lembrando dela, está vindo várias vezes ali, ela se sente segura. Tem um outro que se sente incomodado, falei, não confia em mim? Eu não sou irresponsável. Ele fez... Ele veio falar, ele me deu o prazo, eu vou entregar, ele não precisa ficar me cobrando. Então entende como cobrança. E assim, várias situações que eu já vivi dentro do mundo corporativo, isso não tem nada a ver se é homem, se é mulher, se é mais jovem, se é mais maduro, de acordo com a posição hierárquica, não tem nada a ver. Eu já vi muitos conflitos, muitas dificuldades entre pessoas que estão no board da empresa, entre pessoas que estão de início de carreira, na vida pessoal. Então isso não tem idade, não tem sexo, não tem posição. É de acordo com o funcionamento da psicologia de cada ser humano. Por isso que essa metodologia, como eu disse para vocês, ela vai funcionar porque os passos levam em conta essa dinâmica que é o movimento de cada ser humano, né? Muito bem, então agora que a gente tem as bases, nós vamos passar a ver os passos da metodologia. Então nós vamos ver o primeiro passo. São vários, como eu disse a vocês. O primeiro é o seguinte, se eu quero resgatar, eu fiz aquela pergunta e falo, não, eu quero me dar melhor com aquela pessoa, eu quero funcionar melhor, eu vou lá.
Primeiro passo, não julgar. Porque a partir do momento que eu vou falar com ela, mas eu falo assim, mas eu sei o jeito que ela é, ela não vai nem estar aí, ela vai rir da minha cara, ela vai falar, vai concordar comigo e depois não vai fazer, eu estou julgando. Então, a partir do momento que eu estou julgando, eu já quebrei, né, a possibilidade da outra pessoa realmente ouvir o que eu tenho que falar, entender, e eu também ouvir o que ela vai falar, porque se eu já estou imaginando tudo que ela vai falar, eu não vou estar aberto, né, para entender exatamente o que o outro vai me passar. Então, primeira, não julgar. Segunda, ouvir. Mas ouvir com a mente aberta, o coração aberto e realmente prestar atenção. Porque às vezes a gente está ali numa situação de conflito, o outro está falando, eu já estou me preparando para responder, porque eu não concordo com o que ele falou, não é nada disso, eu não sou isso. Então, eu não estou com a mente aberta, eu já estou julgando e estou me preparando, não estou prestando mais atenção. Então, se eu quero resgatar a relação, não julgar, é estar aberto realmente para ouvir o que a pessoa vai falar. Uma outra coisa que acontece, e principalmente hoje, com toda a tecnologia a nosso dispor que nós temos. A gente está chateado com alguém e de repente toca o telefone, quem é? Aquela pessoa. Eu estava pensando naquilo que está me incomodando, eu senti na hora que eu atendi o telefone, vou aproveitar, vou falar agora porque depois eu não vou falar mais. E aí, quero resolver. E acho que vai resolver, vou falar com ela agora. Não funciona. Ué, mas por que não funciona? Não é pra gente falar o que a gente tá sentindo? Não funciona porque vocês vão ver que o nosso corpo, o nosso olhar, o nosso tom de voz, tudo isso comunica. E lembra que eu falei pra vocês que muita gente fala assim, mas eu já falei 10 vezes pra essa pessoa que eu não gosto disso e ela continua fazendo. E aí eu perguntei, mas você falou do jeito que ela entende? Falei português, ela entende português. Não, o jeito que ela entende é quando a gente está olho no olho, um vendo o outro, para a gente ter toda essa leitura, tudo isso ajuda o outro a entender aquilo que eu estou querendo falar para ele. E ajuda também eu entender se ele está prestando atenção, se está chegando até ele aquilo que eu quis passar. Não dá para ser por telefone. Dentro do mundo corporativo, o que a gente faz? Faz um e-mail, né? Falo e-mail, porque não vai resolver, tem que ser inteiro, né? Então, e-mail não resolve. E aí eu escrevo, apago, escrevo. Por que não pode ser por e-mail? Porque as palavras chegam ali, pode ter interpretações diferentes, pode pegar a pessoa no momento que ela está numa situação que você não sabe, e aquilo que era para ajudar você a resolver o seu conflito com ela pode piorar e muito. Ou ela pode nem entender, deixar passar e você vai, tá vendo? Nem deu atenção pro que eu falei. Não dá para ser por telefone, não dá para ser por e-mail, não dá. Eu já vi no mundo corporativo e em famílias isso acontecer. Olha, fulano, você que tem mais amizade, você que se entende melhor com a pessoa, fala para ela não fazer mais isso porque me atrapalha, me incomoda. Não funciona. Porque essa pessoa que eu estou pedindo para falar é uma, eu sou outra e o outro é outra. O jeito que ela vai falar não garante que vai passar tudo que eu estou querendo passar, do jeito que eu quero passar, né? Então, não dá para usar. Eu já vi, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, às vezes um colega de trabalho pedir também esse favor para o outro. Não dá. Não dá para ser por e-mail, não dá para ser por telefone, não dá para pedir para outro fazer. Tem que ser olho no olho. Quando a gente fala olho no olho, é literalmente olho no olho. Por quê? Porque lembra que a gente viu que nós fomos desaprendendo a lidar de uma forma espontânea com os nossos sentimentos, em função da cultura, da educação? Muito bem. Tem uma linguagem, tem uma leitura que ela continua vindo do jeito que ela está lá dentro, que é a linguagem do olhar.
Então, quando alguém olha para você olho no olho, você consegue entender qual é a intenção, qual é o sentimento que está vindo junto. Então, por isso que tem que ser olho no olho. E aí tem algumas coisas em relação à postura. Então, muitas vezes a gente vê alguém tá com pressa, né? O pai vai falar com o filho tá lá sentado no sofá e ele chega ali e fala, ó, eu vou conversar com você. Então ele fez os passos direitinho até aqui, mas ele tá lá de pé, o filho tá lá deitado. Não dá. É olho no olho? Não. Primeiro, não tô vendo, ele não tá olhando para mim, eu não tô olhando para ele, a compreensão vai ser muito prejudicada, muito. E além do que, essa posição, ela diz também algo sobre a hierarquia. Então, eu tô aqui, você tá aqui. Por isso que quando a gente tá treinando um animal, então o ser humano abaixa para falar com o animal, que é para que ele entenda melhor aquilo que você está querendo passar. Com a criança a mesma coisa. Se a gente abaixa para falar com ela, a gente dá a sensação de igualdade e naquele momento aumenta muito a possibilidade de compreensão, né? Então, tem que ser pessoalmente e tem que ser olho no olho. Muito bem. Quais são as outras condições? Tem algumas condições que têm a ver com o conteúdo, o que eu vou falar, né? E outras que têm a ver com a nossa linguagem corporal. Então, com o conteúdo, né? A nossa comunicação verbal. Eu tenho que preparar o que eu vou falar. Mas é uma pessoa que eu convivo há tanto tempo, é meu marido, é meu filho, essa pessoa da minha equipe que está há tanto tempo, eu não preciso preparar. A gente precisa. E todos esses anos que eu estou trabalhando com isso, né, com a comunicação e com o relacionamento no mundo corporativo e mesmo na vida pessoal, é evidente a diferença que faz quando alguém prepara a comunicação e quando não prepara. Então, e nós temos esse impulso, né, de ir falando, achando que a gente sabe. É lógico que a gente sabe falar, mas a gente tem que preparar para saber como e o que falar, que palavras colocar ali. Mas tanto cuidado assim, tanto salamaleque para chegar e falar com a pessoa. Bom, aí vem a pergunta. Você quer o resultado daquilo que você vai falar? Você vai falar com aquela pessoa para quê? O que você quer como resultado? Eu quero que ela não faça mais essa coisa, esse comportamento, porque está me atrapalhando, está me incomodando, está me deixando chateado. Ou eu quero que ela passe a fazer tal coisa que ela não está fazendo. Enfim, se é isso que eu quero, eu tenho que preparar sim. Mas é muito tempo que eu vou perder toda vez que eu for falar com alguém? Não é toda vez, mas é quando eu tenho uma comunicação que é mais complexa, eu preciso preparar porque eu vou garantir o meu resultado. Ou vou ter uma probabilidade maior de garantir. Porque 100% às vezes a gente não consegue garantir, porque tem interpretação do outro. Mas eu vou minimizar esse erro. Bem, então a metodologia é composta de 3 grandes elementos. As condições, a minha comunicação verbal e a comunicação não verbal. As condições, então nós já vimos que é não julgar, saber ouvir, que é ouvir com a mente aberta, o coração aberto e prestando atenção, com os 2 ouvidos abertos. Tem que ser olho no olho, né? E momento oportuno. Então, as 4 condições para a gente começar a preparar o que eu vou fazer, como eu vou resgatar o meu relacionamento com aquela pessoa. O momento oportuno é aquela hora que a pessoa está disponível, que ela vai te ouvir. Ela está com pressa, você sabe? Ela fala que tem 5 minutos. Adia e vai para outro dia. Mas é rapidinho, vou só falar para ela. Não, mas você vai ouvir. Né? Viu que uma das condições é saber ouvir. Então, eu não sei quanto tempo eu vou precisar. Eu preciso de um tempo maior, no mínimo meia hora, 1 hora, uma coisa tranquila para realmente resgatar o relacionamento, não é só para eu desabafar. Agora, nós vamos ver a comunicação verbal, que é o outro elemento dessa metodologia. Então, como deve ser a comunicação verbal? Primeiro,
eu não vou chegar apontando e falando, você foi desonesto comigo, você foi grosseiro, você me traiu. Sempre que eu estiver fazendo isso, eu estou julgando, apontando, é como se eu chegasse armada ali. O que acontece com a nossa psicologia quando alguém está nos atacando? Eu começo a me preparar para me defender. Isso é do ser humano. Então, se eu chego atacando, eu já eliminei a boa condição para o outro me ouvir e entender o que eu quero falar. Então, eu tenho que descrever. Como é que eu vou descrever? Então, aquele dia na reunião, eu pedi para você não fazer questionamento sobre o projeto X, porque só estava pronto o Y, e você fez exatamente o contrário do que eu pedi. Eu me senti traído, eu me senti inseguro na reunião, queria conversar contigo, ver o que aconteceu e resolver para que isso não volte a acontecer. Enfim, aí nós vamos ver os outros passos. Mas eu vou descrever um exemplo da vida pessoal. Então, eu pedi para você não chegar atrasado, pedi que o horário daquela atividade com a pessoa que eu ia me encontrar era super importante, você chegou depois do horário, aconteceu isso, então eu vou descrevendo. Muito bem. Segunda condição, eu tenho que ser específico. O que é isso? Bom, eu vou falar sobre um comportamento que a pessoa teve comigo que me fez sentir mal. Então ela falou de forma grosseira na frente de outras pessoas e eu não gostei. Mas ela sempre faz isso, mas você vai falar desta última vez. Ué, mas então ela não vai saber das outras? As outras já passaram, não vai adiantar. Se eu começo a falar, eu vou misturar uma série de informações e cada situação pode ter variáveis diferentes. E o que vai acontecer? Qual é o grande objetivo, qual é o grande resultado que eu quero? Resgatar a relação. Bom, então eu vou ser específico, aquele dia na reunião, aquele dia do meu compromisso, naquela festa, naquele momento, eu vou dizer qual foi o momento. Posso depois, no final, se a pessoa perguntar ou se eu quiser dar mais exemplos, mas depois que eu fiz toda a comunicação, que a pessoa entendeu que a gente chegou ao final. Então, eu vou ser específico, vou descrever, vou falar de mim. Quando eu estou chateado com alguém, qual é a primeira coisa que vem? Você fez isso, você não fez aquilo. Quando eu faço isso de novo, a pessoa vai estar se sentindo atacada, vai se preparar, não vai ouvir. Então eu vou falar, eu me senti desqualificada, me senti desatendida, me senti traída, não gostei. Vou falar de mim, porque aí quando eu estou falando de mim, eu estou criando uma condição para o outro me ouvir. Só um parênteses aqui para a gente lembrar que dentro das necessidades humanas, eu vou falar de 4 que elas ocorrem e uma delas é: todo ser humano saudável quer ser gostado, quer se sentir incluído, quer se sentir respeitado e valorizado. Então, quando eu estou dizendo eu fiquei chateado porque aconteceu isso, naturalmente aquela outra pessoa, ela não quer que você fique chateado com ela quer ser gostado por você, ela quer ser incluído nas coisas que você for considerar. Então, naturalmente, ela vai prestar mais atenção. Fala da sua dificuldade, não da do outro. Você sempre chega atrasado. Eu preciso que as coisas sejam pontuais. Eu funciono assim. Se chegar atrasado, eu me perco. Eu preciso. Então, eu estou falando da minha dificuldade. Como eu funciono, né? E aí, muitas vezes, eu andei até esse passo aqui e acho que terminou. Não. Eu tenho que dizer para outra pessoa como que eu quero que ela haja comigo. Mas não ficou claro? Se eu falei que ela fez isso, eu não gostei? Não fica claro. Então, além de eu falar o que aconteceu, o que me chateou, eu tenho que dizer, olha, da próxima vez eu quero que você faça assim, 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 eu quero que você me avise, eu quero que você me pergunte me chamando do lado, você pode dar o seu feedback, você pode falar as coisas que você não gostou, mas eu quero que você me chame de lado. Então eu estou dizendo para outra pessoa como eu quero que ela lide comigo. Eu estou ensinando para o outro como eu funciono melhor, como eu gosto de ser tratado.
né? Eu tenho que ver se a pessoa entendeu. Muitas vezes a gente para por aí e eu já vi muitos casos acontecerem de não continuar não dando certo aí pra frente. Mas eu fiz tudo certinho. Não. Deixa eu ver se ele entendeu. Eu já vi um gestor, por exemplo, ele tinha o hábito de reclamar, né? E achar sempre defeito no trabalho das pessoas da equipe. Ele chegava, o que ele olhava eram os defeitos, ele não conseguia olhar e falar o que estava bom. E fazendo o coaching dele, ele refletiu e acabou percebendo o quanto que era importante as pessoas saberem o que estava bom e receberem o elogio. Para ele, elogio era uma coisa que não era necessário. A equipe dele eram pessoas super preparadas, com mestrado, doutorado, mas isso não tem nada a ver do ser humano, né? E aí ele falou, agora que eu percebi, eu vou mudar minha postura e vou fazer isso. E aí, como eu estava fazendo um trabalho com várias equipes, né? E uma das equipes fazia parte do time desse gestor. E esse gestor chegou e fez um elogio e falou muito bem, né, do trabalho. Quando ele se retirou, essa pessoa da equipe dele chegou para mim e falou assim, você tá vendo como ele é? Ele não consegue ver o lado bom. Mas ele não fez elogio. Imagina, você acha que é elogio? Ele falou, tirando uma com a minha. Imagina, ele não achou que tá bom. Ele ainda, eu nem sei o que ele viu de errado aqui, mas não é elogio. Então, a gente precisa ver se o outro entendeu, porque muitas vezes a gente tem a intenção de falar uma coisa, a gente faz aquilo, mas o outro pode entender de outra forma. Então a gente tem que... E como é que eu faço para saber se o outro entendeu? Aí eu vou perguntar, você entendeu? Aí o outro vai falar, sim. O que me garante que ele entendeu? Então tem algumas perguntas que a gente faz para ver se o outro entendeu. Então, olha, disso tudo que eu te falei, o que você acha que dá para fazer, como nós podemos fazer diferente, o que você acha possível, o que você... Enfim, eu faço perguntas para ver se o outro entendeu. Muito bem, e por último, na comunicação verbal, eu vou contratar, vou negociar a mudança. Eu vou dizer, então, da próxima vez, eu também tenho que ouvir o lado do outro. Ele pode falar, olha, eu não consigo chegar nesse horário que você marca, porque eu moro longe, porque eu fico até mais tarde, por isso e tal. Então eu vou negociar, tá bom, então vamos combinar? Eu vou marcar então a tal hora, esse horário você consegue? Consigo. Então você se compromete a chegar nesse horário? Sim, eu me comprometo, então estou negociando e combinando como vai ser daqui para frente. Então o primeiro bloco foram as condições, aqui a comunicação verbal, agora nós vamos ver qual é a comunicação não verbal. Quando a gente fala olho no olho, é porque a comunicação não verbal, ela ajuda no entendimento, mas se ela não estiver adequada para ajudar, ela pode também atrapalhar. Naquele outro exemplo que eu dei, a questão do nível. Eu chego na sala de alguém da minha equipe e eu quero falar rápido, ele está sentado ali trabalhando, eu fico de pé na mesa e falo, olha, eu não gostei disso, daquilo, posso passar toda a metodologia seguindo os passos. Mas eu falei dessa forma, o outro não, o entendimento vai ser prejudicado. Não vai ser a melhor comunicação, não vou ter o melhor resultado. Gestos. Eu falo assim, eu não estou te acusando, eu não estou dizendo que foi você. Olha o meu tom de voz, olha o meu dedo apontando. Tá, fala, eu vou te ouvir, né? Então, eu estou mostrando assim que eu estou com muita vontade de te ouvir. Então, os nossos gestos... então eu vou fingir, né? Eu vou tomar cuidado para fingir. Não é tomar cuidado. É alinhar aquilo que você quer como resultado, como você vai falar e como você vai se comportar para que o recado seja entendido. E expressões, né? Tinha um executivo, num trabalho que eu fiz, numa grande empresa, que ele tinha quase que um cacuete, que a pessoa falava com ele, ele fazia uma cara assim, né, de que, nossa, que coisa horrorosa. E ele fazia isso, e num trabalho de grupo que a gente fez, ele recebeu esse feedback
E ele nunca tinha percebido, as pessoas não tinham coragem de falar e na vida pessoal também nunca ninguém tinha falado, porque depois ele me contou que a esposa, a filha, apontaram isso. Então ele tinha esse cacuete e as pessoas achavam que ele estava achando horrível, que ele estava entediado de ouvir aquela pessoa. Então a expressão, é claro que nesse caso era um cacuete que ele tinha, mas a gente faz isso. A gente fala, olha, eu estou muito feliz que você vai participar do projeto, né? Com uma cara de desprezo. Então, para eu estar com a expressão não verbal de acordo com aquilo que eu quero, eu tenho que estar com os meus 3 centros alinhados, o mental, o emocional e o fisiológico, ok? E aí tem o volume, né? O tom de voz. Então, se eu falo assim, eu não tô brava com você, né? Só o meu tom de voz já está dizendo que eu tô, então não está alinhado com aquilo que eu quero passar. Então agora nós encerramos a metodologia vendo os 3 elementos que compõem. Aí tem uma coisa que a gente costuma fazer, que a gente acha que resolve, que se chama o troco na mesma moeda. Ele atrasou num evento que era super importante para mim, quando for o evento dele eu vou fazer a mesma coisa. Ele não entregou o relatório que era importante para a minha reunião, quando for a dele eu vou fazer a mesma coisa. E aí a gente fala, agora ele sentiu na pele, agora ele aprendeu, não vai mais fazer isso comigo. Não aprendeu. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que te chateou, ele pode nem saber que chateou. Não é possível, imagina. As pessoas não são inocentes. Eu digo para vocês, depois desses 30 anos que eu trabalho com comunicação e relacionamento humano, eu vejo isso direto acontecer. Eu tenho certeza que o outro fez de propósito, o outro nem está sabendo o que aconteceu. Ele fez sem querer, ele não fez para me magoar, não fez para me prejudicar, mas aí quando a gente está com um latente, com um sapo com alguém, parece que a gente vai encaixando num gabarito, né? Então, por exemplo, ele não entregou o relatório. Aí quando foi na outra semana eu precisava de alguma coisa dessa pessoa e eu chamei, ele fingiu que não ouviu, nem veio aqui falar. Aí eu telefonei, ele não atendeu, tá vendo? De propósito, ele não me atendeu, fingiu que não ouviu. De repente a pessoa não viu mesmo você chamar. Ela não atendeu porque de repente não viu a sua ligação ou não podia atender a sua e nem de ninguém. Muitas vezes a gente acha que o outro sabe e que fez de propósito e ele não está sabendo. Então, por isso que é importante a gente ter essa disponibilidade de ir até o outro, de conversar, de colocar e explicar o que aconteceu, mas aberto até para o outro falar, nossa, mas eu nem percebi que eu fiz, tá vendo, é mentira. Não, você disse que não percebeu, você está olho no olho, você vai sentir também a verdadeira colocação dele. A metodologia é essa e a equivalência, então eu fazer o troco na mesma moeda não resolve, só piora. Porque se ele não tinha nada contra mim, ele vai falar, ué, por que essa pessoa está fazendo isso? O que eu fiz para ela? E aí vai ser um ciclo vicioso, uma bola de neve que só vai aumentando. Então, a metodologia é essa. E o que eu queria falar também é o seguinte, que um conflito, uma dificuldade no relacionamento, geralmente começa pequenininha e pode virar uma coisa insuportável, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, acontece com casais, acontece com pais e filhos, com irmãos, até com amigos. E no mundo corporativo, chega uma hora e fala assim, eu não aguento mais, eu tenho que ir embora porque eu vou infartar. Eu tenho que sair dessa empresa, não aguento olhar para a cara do meu chefe. Ou o chefe também fala que não consegue mais trabalhar com aquela pessoa. Se a gente lembrar que tudo começa pequenininho e que vai crescendo, se eu tenho uma dificuldade e eu não cuidar dela, ela vai crescer. Pode ter certeza. Então o fato de eu cuidar quer dizer que então eu vou me dar bem com a pessoa? Não quer dizer que a pessoa vai ser sua amiga e você vai se dar bem. Quer dizer que você vai funcionar bem no dia a dia, vai ser um relacionamento produtivo, saudável em termos de não me deixar apreensivo, não me deixar ansioso, não me deixar estressado. E se a gente lembrar, fazendo um paralelo, né, com a nossa fisiologia, então
as doenças também começam ali pequenininha, né? Então aquele câncer começou bem pequeno. Quando a pessoa está ali numa mesa de cirurgia tirando um órgão que está todo contaminado, ele não começou daquele tamanho, ele começou pequenininho. E se cuidado, né? Às vezes uma gripe vira uma pneumonia. Se cuidado, né? Na direção de algo produtivo e positivo, vai se tornar uma coisa grande e positiva. Se for tratado como uma coisa ruim, vai também ficar grande como uma coisa negativa. Então eu gosto de usar uma imagem, né, de uma semente pequenininha e de uma árvore grande, né, super desenvolvida. Então aquela árvore daquele tamanho, um dia ela foi uma semente. Se ela for bem cuidada, ela vai ser essa árvore bonita, saudável, produtiva, dá bons frutos. Se ela não for bem cuidada, não for regada, não for colocado estaca na hora que ela tombar para o outro lado, se ela não receber o sol, água, enfim, tudo que ela precisa, ela vai morrer ou vai ficar uma árvore ruim. Então, que a gente saia daqui com essa mensagem, lembrando que tudo começa pequenininho e que depende da gente querer que cresça como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. E só uma última mensagem, que é o seguinte: quando a gente faz uma mudança, as pessoas estranham, mesmo que essa mudança seja para melhor. Tinha um executivo que era descendente de uma cultura que ele era muito seco, ele não era de ficar conversando com as pessoas, nem de cumprimentar. E as pessoas ressentiam muito isso. E certa vez ele prestou atenção, ouviu alguma coisa nesse sentido e resolveu que ia se portar de forma diferente. No primeiro dia que ele chegou, cumprimentou todo mundo e sorriu, as pessoas ficam assim: ixi, o que será que aconteceu? O que ele vai pedir? O que ele vai aprontar? Então as pessoas estranham, mesmo que a nossa mudança seja para melhor. Se a gente não participava em nenhuma reunião, de repente eu começo a participar e falo: nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Se eu era uma pessoa que não deixava ninguém falar na reunião, aí eu começo assim: fulano, você quer falar? Você quer falar? Eu falo assim: nossa, por que ele está fazendo isso? Então isso é natural do ser humano. Toda mudança gera um certo ressentimento. Então a gente fica, por que isso? No primeiro momento as pessoas não assimilam. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu já tive clientes que falam assim: eu fiz diferente e tal e não tá dando certo, eu vou voltar. Não é que não tá dando certo, as pessoas levam tempo para assimilar a sua mudança. Agora que a gente chegou ao final, eu vou pedir que vocês retomem aquela folha, lembra que vocês escreveram qual era o conflito e como vocês iam falar com aquela pessoa? Depois de tudo isso que nós vimos, que vocês olhem o que vocês escreveram lá, como vocês tratariam esse conflito e veja se você faria. Então, responder duas perguntas: você faria algo diferente do que estava ali? Se você falar não, ok. Se você falar sim, como você faria? Qual seria a diferença? Então eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem de novo e se preparar, quem sabe, para essa conversa com essa pessoa mesmo. Bom, nós encerramos aqui esse módulo de administração e prevenção do conflito, né? Trabalhado com essa metodologia da comunicação humana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso e-mail está aqui, tem o nosso site, vocês podem entrar em contato. Obrigada!